Meu amigo vascaíno, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. E mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E as negociações que pareciam estar devagar, quase parando, por conta de um novo investidor que aparece nos bastidores, começa a voltar com todo vapor. E a gente vai atualizar algumas situações de mercado, porque o Vasco da Gama está com duas negociações nas mãos e muito próximas aí de serem sacramentadas, tá? Um atleta também vindo lá da Europa pode pintar aqui no Vasco da Gama. A gente vai falar muito sobre essa questão neste vídeo aqui, tá? Não é segredo para ninguém que efetivamente o Vasco está próximo de contratar o Maurício Lemos e que o Brian Rodrigues negocia com o Vasco. Só que a gente tem novidades para falar sobre o Brian nessa manhã, sobre mais um jogador. O seguinte, iremos abordar o jogo aqui entre Vasco da Gama e Fluminense, jogo de vida ou morte. A gente não pode se esquecer que o Vasco tem clássico amanhã. Situações aí dispensa no elenco do Vasco da Gama. Alguns jogadores aí saindo. Inclusive, a gente teve um negócio aí muito bem encaminhado com o atleta deixar o Vasco da Gama nesta manhã. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, bora aí para o vídeo. Vamos começar falando de Vasco da Gama e Fluminense. É jogo de 6 pontos que o Vasco da Gama tem que vencer. O Vasco precisa fazer as pazes com a vitória no Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama, que não está muito bem no Campeonato Brasileiro, não vence há 3 jogos. A última vitória do Vasco foi no dia 17 de julho. E o Vasco precisa desesperadamente somar esses 3 pontos contra o Fluminense para não entrar ali na zona ou ficar próximo da zona do rebaixamento. Novidade que Piton, que era dúvida para esta partida, segundo desconforto muscular, vai para a partida normalmente contra o Fluminense. O João Vitor será relacionado. Acho pouco provável que o João Vitor comece jogando, porque está retornando de lesão. No entanto, como o Vasco finaliza sua preparação para o jogo de amanhã, hoje, na parte da tarde, para a gente não ficar especulando, enchendo linguiça, com escalação, quando tiver tudo atualizado, a gente passa aqui para você, torcedor do Vasco. Perfeito? E muita atenção, porque o árbitro do jogo é Daron. E esse cara vem mal intencionado, foi uma retaliação da CBF. Esse cara vem mal intencionado para o Rio de Janeiro para tirar esses 3 pontos e dar para o Fluminense. Com relação à dispensa aí de atletas, tá? Nesta manhã a gente tomou conhecimento que o Praxedes encaminhou a sua ida para o Atlético Paranaense. O negócio está sacramentado, negócio fechado. E o seguinte, outros jogadores ainda podem deixar o Vasco da Gama hoje. A situação do Galdames lá no São Lourenço está
avançando bastante. O Rossi é um atleta aí que tem proposta de tudo que é lugar, de clubes aí de Série B. E o seguinte, o Rossi quer permanecer no Vasco da Gama. A situação do Zé Gabriel e do Serginho também estão sendo vistas aí de perto aí. E são os 5 atletas que podem deixar o Vasco da Gama. Mas o Praxedes foi o primeiro. Vamos combinar aqui, não vai deixar saudade o Praxedes. Jogador que a gente colocava muita expectativa, né? Começou aqui na base do Vasco, arrebentou lá no Internacional de Porto Alegre, foi seleção de base de seleção brasileira, mas que sofreu uma lesão lá no Red Bull Bragantino e nunca mais foi o mesmo jogador. Bom, diante dessa situação, e sobre a situação envolvendo reforços, essas contratações só serão possíveis a chegada de 4 jogadores, porque existe um novo investidor já por detrás desta situação. Ontem, o canal Atenção Vascaínos colocou a possibilidade do Gonzalo Plata, né, que foi um jogador que o Vasco fez sondagem, segundo a Atenção Vascaínos. Eu fui atrás dessa informação hoje na parte da manhã sobre o Gonzalo Plata, tá? E quero passar a seguinte informação para vocês. Deixa eu até colocar aqui com fonte, para vocês não falarem que veio da minha cabeça, tá? Vamos colocar aqui a informação do Atenção Vascaínos, tá? Só um momentinho aqui para a gente colocar para você, torcedor do Vasco, tá? Para a gente falar aqui sobre esse jogador. Bom, vai aparecer aí, vocês já viram, tá? Esse jogador não vem para o Vasco, não tem negociação com o Vasco, e outra coisa que a gente passa aqui para vocês, é um jogador que está fora da realidade do Gigante da Colina. Um jogador que está avaliado em 6 milhões de euros, um baita de um jogador, né, de 23 anos, que joga de titular na seleção do Equador. Então, é o seguinte, o Al-Sadd do Catar está negociando esse atleta com o Corinthians e esse jogador pode assinar a qualquer momento com o Corinthians. Então, Gonzalo Plata está descartado. Bom, o seguinte, não vou colocar aqui fonte de Maurício Lemos, que fui eu que dei a notícia em primeira mão, tá? As pessoas tinham que respeitar, ninguém deu os créditos. Ó, o Mário Coelho, escapa, é sensacionalista, chupa. Maurício Lemos está na mão do Vasco, tá? Está na mão do Vasco da Gama. O Galo já confirmou o interesse aí do Vasco na contratação do atleta. Esse jogador já era para ter chegado aqui no Rio na segunda-feira, foi a informação que eu tive. A única coisa que está pegando, ele está rescindindo o contrato com o Galo, está chegando aqui de graça no Vasco da Gama. A única coisa que está pegando são as luvas do atleta. Ele chega aqui com um contrato de 2 anos com o Vasco da Gama. Perfeito? Então, o próprio Galo confirma o interesse do Vasco da Gama no atleta, tá? E o Maurício Lemos. A verdade prevalecendo. A gente questiona a demora da diretoria do Vasco da Gama para contratar o zagueiro, porque focaram no zagueiro da Europa e a solução estava aqui do lado, em BH, em Minas, tá? Situação do Brian Rodrigues, tá? É uma negociação que está na mão do Vasco da Gama, tá? Na mão do Vasco da Gama. No primeiro momento, o Vasco queria colocar o Sforza nessa negociação, mas o New One Boys, que possui parte dos direitos econômicos do jogador, vetou a saída dele daqui do Vasco. Então, qual é a alternativa para o Vasco da Gama? O Vasco já fez até a proposta. O Vasco traz o jogador por empréstimo de 1 ano, tá? E com uma opção de compra, tá? Houve uma informação hoje do jornalista Flávio Dias de 3 milhões de dólares. Mentira.
não é 3 milhões de dólares, é muito maior o valor pelo Brian Rodrigues, tá? Mas é um valor que pode ser parcelado daqui a 1 ano. Tem impasse nenhum. É muito simples a situação, tá? O jogador seria emprestado, eles iam fixar o passe. Só que se eles fixarem os direitos econômicos em 6 milhões de reais, o Vasco depois vai ter que pagar. E é muito dinheiro. Agora, o Vasco pode fazer o parcelamento disso aí. E só uma informaçãozinha aqui sobre o jogador Renier, tá? Quem quiser acreditar, acredita. O Renier não fica no Real Madrid. Ele tem uma proposta para o Raio Vallecano que não agradou o atleta, tá? Não está descartada e o Vasco segue negociando para tentar trazer o Renier. O empresário dele é o Juliano Bertolucci, tá? Então, essa negociação pode sair, pode vingar nas próximas horas. Então, a gente traz tudo atualizado, as coisas evoluindo e evoluindo muito, tá? Não torçam contra, não faz papagaiada, tá? Que vai dar tudo certo. Obrigado pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Tamo junto. Uma coisa é não gostar de mim, outra coisa é atrapalhar o Vasco. Valeu? Tamo junto. Valeu.